Pega a Bíblia Sagrada e você vai abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, você vai abrir a palavra de Deus lá. Evangelho. E nós vamos iniciar essa série hoje. E essa série nova, ela se chama assim, Um Passo. Diga assim comigo, um passo. Durante os domingos desse mês de outubro, nós vamos ministrar sobre isso. E você vai entender o poder de Deus nisso. Mateus 14. E a mensagem hoje, dentro dessa série, a primeira, ela é esta: firmes no propósito. Amém? Mateus 14, vou ler 2 versículos com vocês, o de número 28 e o de número 29. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada na sua versão NVI, nova versão internacional. E diz assim a palavra de Deus, versículo de número 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu vou ler de novo, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Então vamos ligar lá no céu. Eu sei que essa semana foi de guerra para muita gente aqui. Então vamos usar essa arma que o Senhor nos concede, que é a força da concordância da palavra de Deus, meu irmão. Quando a igreja brada a palavra de Deus aqui na terra, nos céus as coisas são criadas, queridos, no mundo espiritual. Eu vou ler e após a minha leitura você repita aí. Vamos lá. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra vai ser pregada, ela vai ser anunciada, meu Deus. Use a vida do teu pregador, desse teu servo, o pastor Diogo Dantas, nesta hora. Meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, meu Pai. Os meus dons e os meus talentos são para servir o Senhor. Os meus dons e os meus talentos, meu Pai amado, são para serem usados pelo Senhor. Então use a minha vida para os que estão ouvindo fisicamente esta palavra nesta hora. E os que vão ouvir, meu Deus amado, pelos 4 cantos desta terra, por intermédio da internet. Onde a minha voz chegar, meu Deus, no tempo em que a minha voz chegar, no dia em que esta palavra chegar dentro desta casa, que o Senhor venha mudar a história desta família, que o Senhor venha mudar a história de homens e de mulheres. É o que eu te peço, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E você quem crê, diga graças a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nós vamos ouvir a palavra do nosso Senhor, a palavra do nosso Deus, do nosso Salvador. O Senhor, Ele colocou no meu coração essa palavra, Ele me entregou essa série. Estava num momento de comunhão com Deus, e meditando nesse texto que é muito conhecido de todos nós. Que texto, pastor? Quando vem uma grande tempestade contra os discípulos, as ondas vão açoitando o barco, ventos contrários, Jesus vem caminhando sobre as águas, e eles vão gritar todos dizendo, é um fantasma, cheio de medo, e o Senhor vai dizer para eles, não temam, porque sou eu que estou aqui com vocês. E Pedro, meditando nesse texto, ele ouvindo tudo isto, e ele vai expressar a seguinte fé, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu entendo quando eu leio esta palavra aqui, de que o lugar mais seguro, minimamente ainda que o fosse, o lugar mais seguro para Pedro estar, onde seria? Dentro do barco. Quem assistiu o Titanic aí por 50 vezes? E o pessoal faz documentário para saber se a Rose e se o Jack sobreviveriam os dois de cima da porta. Em cima de uma porta. Era o lugar mais seguro para ela ficar lá, ela ficou lá. E naquela tempestade, o lugar minimamente mais seguro para Pedro poder ficar ainda seria dentro do barco lá, humanamente falando. Mas sabe o que o Senhor Jesus Cristo aí vem o propósito dessa série? O Senhor Jesus Cristo se revelou a Pedro.
e disse assim a ele, em outras palavras, dê um passo primeiro, Pedro. Dá um passo. E aos domingos nós vamos ministrar sobre isso. Amém? Só para os irmãos entenderem o porquê desse propósito. E eu fiquei lendo e relendo, e lendo, e relendo, e lendo, e relendo, estudando, e lendo, e vendo, e estudando teologicamente, e lendo, e relendo. E o Senhor, Ele quer falar isso para você que está aqui nesta noite. Um passo. Amém? Vamos combinar algo? Quando eu fizer assim, você diga um passo. Amém ou não? Eu não vou nem apontar para você assim, eu vou só levantar assim, o número 1. Tá, vamos lá. Foi o que o Senhor queria dele, de Pedro. Nós vamos chegar aí nessa história. A palavra hoje, que o Senhor quer te ensinar, nós vamos aqui analisar esse capítulo 14 de Mateus. Porque quando nós lemos que Jesus veio andando sobre as águas, até ele chegar a esse ponto, aconteceram uma série de outros eventos que culminaram nisso. Quem compreende, diga glória a Deus. Que culminou no andar sobre as águas. No capítulo de número 14 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele vai receber uma notícia muito entristecedora para o coração dele. Ele vai receber a seguinte notícia: João Batista estava preso por Herodes, porque João Batista fazia o papel de profeta dele. Eu já disse aqui para os irmãos, o profeta não é aquela pessoa que o tempo todo fica revelando as coisas para as pessoas. O profeta diante do Senhor é aquele que ele aponta o pecado de uma nação, ele aponta o pecado de um povo, ele aponta o pecado de um indivíduo. Esse é o profeta, biblicamente dizendo. Quem entende, diga glória a Deus. Pastor, mas os que ficam dizendo, mostrando e revelando? Eu creio em profetas, eu creio que as pessoas têm ações proféticas. Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu sou fruto de uma ação profética. Já disse isso para os irmãos muitas vezes. Eu num culto, uma irmãzinha vi rodando, girando, fiquei com medo dela, ela apontou o dedo para mim e falou, ó, Deus está falando isso, isso, isso e isso. E todas as palavras que ela disse se cumpriram. E não é esse o requisito que a palavra de Deus nos ensina? Profeta, nós não o julgamos pelo que ele diz, nós o julgamos pelas palavras que ele disse e se cumpriram. Diga assim, o profeta de Deus não é julgado pelo que ele diz, ele é julgado pelo cumprimento da palavra que ele falou. Disse aconteceu, profeta. Disse não aconteceu, não é profeta. É a palavra de Deus que nos ensina desta maneira. Quem entende, diga glória a Deus. João Batista, não preciso nem fazer apresentações dele, porque Jesus o fez. De que nascido de mulher, qual que é o maior profeta? João Batista. E João Batista, ele foi preso, porque ele denunciava o pecado, e um dia ele denunciou, vou pôr entre parênteses aqui, o pecado de uma pessoa errada. Ele denunciou o pecado de Herodes, que se relacionava com a irmã de seu irmão, com Herodias. E falou, está errado isso, não está certo, Deus vai te pegar, Herodes. E Herodes tinha medo de João Batista. Só que nos conta a palavra que numa festa de aniversário de Herodes, o pessoal, ó, bebendo, houve uma dança sensual. E a filha de Herodias, usada pelo inimigo, a pedido de sua mãe, vai pedir a cabeça de Herodes numa bandeja, a cabeça de João Batista numa bandeja. Esta notícia vai chegar até Jesus. Jesus sabia que João Batista estava preso. E esta notícia vai chegar a Jesus. João Batista está morto. Jesus, você crê que ele foi 100% homem? Quantos acreditam? Teologicamente, argumentando com qualquer pessoa, a Bíblia nos mostra isso muitas vezes. Jesus teve sede. Jesus teve fome. Jesus chorou. Então nos mostra o lado humano de Cristo, amém? E o lado humano de qualquer ser humano na face desta terra. Quando recebe uma notícia ruim de quem você ama, você vai se entristecer. E no capítulo 14, Mateus ele vai registrar pelo Espírito Santo isso. De que o Senhor Jesus Cristo ele vai ficar triste porque ele vai receber essa notícia que veio para paralisar ele. Aí vem a primeira lição para você nessa noite. Todas as vezes que recebemos notícias ruins, o inimigo usa estas notícias para nos parar. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Para nos paralisar de diversos graus, de diversos níveis. Ele veio para tentar nos parar com notícias ruins. Eu quero ler com vocês Mateus 14,
no início da história, nos conta assim, não vou ler tudo não, porque eu já expliquei para você aqui o que aconteceu. Amém? Eu vou ler com vocês o versículo de número 11 em diante. Estou falando acerca de João Batista, o profeta. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram e fizeram o que, igreja? Contar isso a Jesus. Versículo 13. Repitam comigo. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar secreto. Dia difícil esse ou não? Se você está passando também por dias que são difíceis, o Senhor ele quer liberar um conforto para você. Eu quero declarar aqui do altar o que Jesus Cristo ele nos ensina aqui nisto. Olha, Jesus, João morreu, seu primo João Batista está morto. Jesus estava dentro do barco com os discípulos porque eles iam fazer uma travessia de uma cidade de Cafarnaum para Genezaré. E Jesus vai se retirar do barco. Imagine você dentro de um avião, você dentro de um ônibus, e receber uma notícia ruim, você deixar de fazer o que você iria fazer, porque você simplesmente recebeu uma notícia terrível. Eu já vi pessoas dizerem assim, queridos, quando recebem notícias ruins. Vem uma notícia ruim, e a pessoa fala assim, ó, fiquei sem chão. Quando alguém diz isso, é que a notícia foi tão devastadora para ela, como se a terra abrisse um buraco e ela caísse dentro. Quem entende, diga glória a Deus. Jesus passou por este dia, talvez você esteja passando por esses tempos também. Só que o Espírito Santo ele quer usar a minha vida para falar para vocês que em dias bons ou em dias ruins o Senhor está contigo, Ele está comigo. E eu quero que você diga isso para o Senhor, diga em dias bons ou em dias ruins. O Senhor está comigo. Ele está com você, Ele está conosco. Só que o diabo ele usa notícias ruins para nos paralisar, porque infelizmente o ser humano tem o péssimo hábito de somente ver Deus em dias bons. Mas nos dias que são difíceis, nós temos que ver Deus lá conosco também. Amém? Em dias bons ou em dias ruins, o Senhor vai estar com você. Jesus vai se retirar do barco daquela multidão e ele vai subir o monte para orar a Deus. Ele vai falar com Deus, ele vai começar a falar com Deus, ele vai começar a orar ao Senhor. E quando o Senhor Jesus se recompõe, porque ele era homem como nós somos, todavia sem pecado. Amém? Quantos creem que nos dias bons ou nos dias ruins o Senhor está com você? Deus se recompõe. Assim, Deus, o Senhor está comigo, meu Pai. Eu estou com a minha cabeça meio voada, meu Deus, mas o Senhor está comigo, meu Deus. Eu não estou muito bom ainda para fazer os planejamentos, mas o Senhor está comigo, meu Deus. Eu não tenho muita certeza dentro de mim ainda acerca do que preciso fazer, mas eu sei que o Senhor está comigo, meu Deus. Amém ou não? Jesus, ele sobe e vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai falar com Deus. O Senhor Jesus, ele havia ordenado os discípulos, não esqueçam disso, diga-se comigo, Jesus mandou os discípulos entrarem num barco e fazerem uma travessia. Só que Jesus recebeu uma notícia ruim e retirou-se do barco. Quem entende isso, diga glória a Deus. Ele falou, não vou, eu não quero, eu vou falar com Deus. Eu estou saindo de dentro desse ônibus, eu estou saindo desse avião, não vou fazer essa viagem agora não, eu vou subir no monte e falar com Deus. Jesus fez isso. Ele vai lá ficar orando. O Senhor Jesus Cristo ele vai descer do monte e vai encontrar os discípulos. E os discípulos não estão dentro de um barco agora. Os discípulos estão num campo, vendo a multidão chegando, o povo chegando para receber bênção de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que o dia já se declinava e o Senhor vai ter compaixão daquelas pessoas. E os discípulos vão chegar no pé do ouvido de Jesus e vai dizer assim, manda eles embora, Jesus. Porque o dia já está declinando e não tem nenhum lugar perto para comprar nada para eles. Você conhece a história. O Senhor Jesus vai pegar 5 pães, 2 peixes, vai dar graças a Deus e um milagre vai acontecer. Olha que louco isso. O
capítulo 14 começa dizendo assim: Jesus, paulada nele. João Batista morreu. Jesus sobe o monte. Jesus desce o monte. Vai realizar um grande milagre, porque Ele é poderoso, Ele multiplica mesmo, Ele é poderoso para fazer todas essas coisas, inclusive hoje na sua vida. Amém? Ele é poderoso para fazer. Jesus, Ele opera o milagre, as pessoas vão ficar boca aberta assinando para Jesus. Como assim? E não parar de sair pão, não parar de sair peixe. As pessoas que estão lá, então, eles vão ter uma ideia de constituir Jesus como rei sobre eles, mas não da maneira a qual nós constituímos. Eles queriam um rei que montasse num cavalo, pegasse uma espada e os libertasse do império. E aí vem uma grande lição para nós. Abre em João 6 a sua Bíblia comigo. Esse poderoso, meu Deus, dê um passo, querido. Amém ou não? Dê um passo. Diga um passo. Pastor, eu estou em dias ruins. Nos dias bons ou nos dias ruins, Deus está aí. É que às vezes as pessoas esquecem isso. João 6. Não vou ler toda a história porque eu já narrei para você o que estava acontecendo. O Senhor vai multiplicar o pão, vai multiplicar o peixe. E aí os homens vão fazer isso aqui, ó. João 6, versículo de número 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, qual sinal? O multiplicar do pão e do peixe, amém? O povo começou a dizer, digam assim comigo, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo que Jesus pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Segunda lição importante para nós hoje aqui. O inimigo, ele é muito sagaz, ele é muito esperto, sim ou não? Jesus, ele multiplica o pão, ele tem compaixão, o milagre acontece, William. As pessoas que estão lá vão pegar Jesus, eu fico imaginando a cena, eles pegando Jesus pelas vestes, não, agora o Senhor vai ser o nosso rei. Nós vamos proclamar o Senhor rei. O Senhor vai ser o rei nosso aqui nessa terra, o Senhor vai ser o rei. E Jesus, olhando tudo que estava acontecendo, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se retira do meio deles. E aqui tem um mistério para nós muito grande, muito profundo. Diga qual? Não queira para a sua vida aquilo que Deus não quer para você, querido. Porque tem coisas que o inimigo nos iludibria facilmente. Jesus está lá, ele é o rei, Jesus vai ser o nosso rei. O pessoal segurando e apertando ele, não, o Senhor vai ser o nosso rei. E querendo fazer isso à força, e Jesus vai se retirar. Então o Senhor, ele fala para você nessa noite de domingo aqui neste lugar. Tome cuidado, para você não querer para a sua vida o que Deus não quer para a sua vida. Eu vou ter esta coragem de dizer aqui do altar, e se você tiver a coragem, você diga aí de onde você estiver. Eu não quero, Deus, o que o Senhor não quer, meu Pai. Eu não quero o que o Senhor não quer. Olha como que o inimigo é sutil. Aqueles homens, eles iriam pegar Jesus e coroá-lo como rei, Jesus iria morrer antes da hora. O propósito não ia se cumprir, o propósito não iria acontecer como Deus determinou. E não se esqueça qual que é o tema dessa mensagem hoje. Firmes no propósito. Diga, firmes no propósito. Fica firme no propósito que Deus colocou no teu viver. Fica firme nele. Amém ou não? Fica firme. Os irmãos aqui à minha esquerda recebem? Aqui ao meio vocês recebem? Recebem. Firmes no propósito. O inimigo, ele é muito esperto. Eu vou ler isso com vocês. Abrem Mateus 4, a sua Bíblia Sagrada. Eles queriam pegar Jesus à força. Eles queriam pegar o Senhor Jesus Cristo e à força coroá-lo como rei. Aqui é muito claro. Satanás querer te induzir a erros e fazer você querer o que Deus quer, meu irmão. Ah, pastor, mas é bom. Jesus como rei seria bom para o povo. Jesus o rei, irmão. Jesus o Senhor deles. Só que Jesus falou, não, Deus não quer isso para a minha vida não. Então eu também não quero isso para a minha vida não. Estão entendendo ou não?
Eu vou ler com vocês. O povo dizendo para Jesus, vai ser o nosso rei, Jesus vem ser o nosso rei. Ali não era a voz de homens falando. Era a voz do inimigo falando. Mateus 4. Diz assim a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, versículos de número 8, 9 e 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, o diabo falando com Jesus, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Disse-lhe Jesus, versículo 10, retire-se, Satanás, porque está escrito, o que, igreja? Adore o Senhor, o teu Deus, e só a Ele preste culto. Em outras palavras, o que Deus não quer para mim, eu também não quero. O povo estava segurando Jesus, o Senhor vai ser o nosso rei, o Senhor vai ser o nosso rei, vai ser agora, Jesus. Nós vamos te coroar como rei, nós vamos te reconhecer como rei, igual nós fizemos com Davi, nós vamos fazer a mesma coisa com o Senhor hoje, Jesus. Jesus, ó. Não quero não, isso, Deus não quer isso para mim não. Jesus não é o rei físico. Nós sabemos que quando ele vier para buscar a igreja, ele vai vir montado num cavalo branco e na sua coxa escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós sabemos que ele é o rei, mas não o rei mundano, mas o rei da glória. Você pode dizer que Cristo é o rei da glória. E as pessoas queriam Cristo para ser um rei temporário para aquele momento, para curar a dor de barriga delas. Parece uma coincidência dos nossos tempos isso. E Jesus vai se retirar. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Para você não se perder no propósito que Deus confiou sobre o seu viver. Porque o diabo ele é muito eficaz, querido, naquilo que ele se propõe a fazer. Eu já vi homens e mulheres de Deus dizendo assim, eu nunca. E passar o tempo e você ver eles cometerem aquilo que eles disseram que nunca iriam fazer. Quem compreende, diga assim seja. Depois que o Senhor Jesus Cristo sai desse episódio, que ele multiplica o pão para 5.000, fora mulheres e crianças, o povo quer proclamá-lo como rei. Aí Jesus vai dar essa lição para nós, para os discípulos. Olha, o que Deus não quer para vocês, não queira não. Aprende com Jesus. Aprenda sempre com Jesus, irmãos. Porque tem coisas que às vezes o homem quer que Deus não quer, e a pessoa quer, e ela abraça com força. E lá na frente ela chora. Ela fala, meu Deus, mas por quê? Aí o Senhor fala, você quis para a sua vida o que eu não queria para a sua vida. Senhor, mas como que eu vou entender isso? O Espírito Santo ele vai falar no seu coração, querido. Jesus se esquivou, Jesus se retirou e foi embora. E ele vai para onde novamente? Para o monte falar com Deus. Ele vai falar com Deus, ele fala, Deus, olha, eu recebi uma notícia muito ruim, perdi João Batista, o meu companheiro de evangelho, profeta, eu estou triste, Senhor, olha, mas eu sei que nos dias bons e nos dias ruins, o Senhor está aqui comigo. Deus, aí eu desço, meu Pai, e vou até o povo, e multiplico, e satisfaço eles, e supro as necessidades deles, e aí eles querem porque querem me coroar como rei, mas eu sei que o Senhor não quer isso para mim, então eu também não quero, Deus. O Senhor Jesus Cristo lá orando. Quando o Senhor Jesus Cristo se retira da multidão dos 5.000 lá, foram alimentados fora mulheres e crianças, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos novamente, olha, entrem no barco, digam comigo, entrem no barco. Aí Jesus vai apontar o outro lado da margem do mar da Galileia, vai dizendo, vão lá para o outro lado lá. E os discípulos vão entrar no barco. Eles vão começar a remar. E aí você conhece a história. Quando eles chegam no meio do mar da Galileia, João vai dizer a cerca de 25 estádios. Ele vai chegar lá no meio do mar da Galileia. Os discípulos com o barco vai começar a soprar um vento contrário, vai começar a vir uma tempestade terrível contra os discípulos, e eles vão ficar a noite inteira tentando sair do lugar e não vão conseguir sair do lugar. Eles vão remar, remar, remar e não vão conseguir sair do lugar. Até aquele que tem todo o poder de fazer a sua vida andar, vem andando sobre as águas, caminhando sobre as águas. Você consegue imaginar isso?
Você consegue permitir o Espírito ferver dentro do teu coração? Porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas a ouvir essa frase, Jesus andou sobre as águas, que parece que é você ir na padaria e falar assim, eu quero 10 pães, mas eu quero os mais moreninhos, ou eu quero os mais branquinhos. Não, meu irmão. Quando a gente diz que Jesus andou sobre as águas, ali mostra o poder de Senhor que Ele tem, o domínio sobre a gravidade, o domínio sobre as leis que os homens estudaram e estudam até hoje para poder administrar e poder descobri-las. Eu creio que quando o Senhor Jesus Cristo ele andou andando sobre as águas, os discípulos atemorizados dentro do barco, o Senhor vai chegar próximos àqueles homens e vai ensinar-lhe uma terceira lição importante para nós nessa noite. A primeira, no começo do capítulo, é esta: nos dias bons ou nos dias ruins, eu sei que o Senhor está comigo. Você crê nisso ou não? Então feche os seus olhos e diga: em dias bons ou em dias ruins, eu sei que o Senhor está comigo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que quando nós estivermos vulneráveis, vai ser nessas horas que o inimigo vai querer vir com os dois pés no nosso peito para nos derrubar. É assim que o diabo faz. O diabo não vai querer me derrubar, eu jejuando e orando, irmão, eu acordando na madrugada e lendo a Bíblia. Mas eu paro de fazer essas coisas, para ver se ele não acha uma vulnerabilidade em mim e não me derruba. Paralisa as pessoas. E aí ele oferece às pessoas o que a vulnerabilidade delas quer. Só que um dia o diabo ofereceu para a pessoa errada, ele ofereceu para Jesus. É simples, Jesus. O povo está dizendo aí que o Senhor quer ser rei. Simples. Dobra o joelho, se prostre. E todos esses reinos são meus. Eu dou para o Senhor. É assim que o diabo faz. Ele compra as pessoas. Ele oferece riquezas, fama e glória. Não é assim que o diabo compra os homens? Eu não sei se você já estudou sobre satanismo ou já procurou entender um pouco sobre isso. Nenhum satanista fez um pacto com o diabo dizendo: olha, diabo, eu quero ser a pessoa mais simples, mais humilde do mundo. Eu quero ser a pessoa que mais ajuda as pessoas. O que você quer? Eu quero fama, eu quero poder, eu quero glória. Mas quando o diabo ele falou isso para Jesus, Jesus disse: está escrito. Só tem um Deus para adorar. Ele é rei na minha vida, mas ele não é rei porque ele me dá um relógio. Ele não é rei na minha vida porque, sei lá, hoje se você vai comer uma pizza depois do culto. Ou se você vai comer uma esfirra depois do culto. Não, ele não é rei por causa disso. Porque você conseguiu trocar de carro. Ou porque você conseguiu comprar uma cama nova, king size. Ou uma geladeira nova. Não, ele não é rei por causa disso, não. Para nós, não. Ele é rei para nós. Porque nós entendemos, queridos. Quando nós chegarmos lá no céu, lá na glória, como está nos Salmos, as portas se encurvarão diante dele e vão dizer: entre, Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Passem-se pelas portas, os umbrais vão se curvar diante dele. Isso que irrita o inimigo. Um passo. Dá um passo. Pastor, mas eu estou triste. Dá um passo. Simples fato hoje de você falar na sua oração daqui a pouco: nos dias bons ou nos dias ruins, o Senhor está comigo. Isso vai ser libertador para você. Escute o que eu estou te dizendo. O simples fato de você dizer hoje, estar ouvindo hoje do Espírito Santo: não, o que Deus não quer para a minha vida, eu não quero não. Então, diabo, pode pegar o seu prato e tirar da minha frente. É assim que o inimigo faz. Ele vê você vulnerável, ele vem, meu irmão. Jesus, eles querem que o Senhor seja o rei deles. Ó Jesus, sai para lá, Satanás. Amém ou não?
Os discípulos vão ver Jesus vindo andando sobre as águas. Um vai começar a falar, você está vendo aquilo ali? Tô, deve ser um fantasma. E o medo tomando conta dentro do coração deles, irmão. Só que por incrível que pareça, quem já passou luta aqui? Pergunta idiota, pastor. Mas eu vou me fazer de idiotinha só um pouquinho. Quem já passou luta aqui? Eu vou substituir isso por tempestade. Quem já enfrentou algumas tempestades aqui? Não é que os discípulos em Mateus 8, eles já haviam enfrentado uma tempestade. Agora eles estão em mais uma tempestade. Diga, mais uma tempestade. Em Mateus 8, Jesus vai estar dormindo no barco lá. E o couro comendo no barco. E Satanás, eu vou derrubar, vou afundar, vou acabar com vocês. Jesus não. E os discípulos, um pro outro. Jesus está dormindo, ele não se importa com a gente, não. E eles vão acordar, Jesus, o Senhor não se importa, a gente está padecendo e o Senhor não se importa. Outras vezes nós não nos comportamos assim também. Quando dizemos, o Senhor não está vendo, Deus. Eu vi uma pessoa dizer hoje uma frase assim, Deus, eu não aguento mais, me abençoe, nem se for por pena, mas me abençoe. Me abençoe, nem se for por pena, mas me abençoe. Meu. Os discípulos acordam Jesus vai falar, homens com pouca fé. Aí Jesus, ó Adriana. Os ventos, as ondas, vira marolinha. E os discípulos vão falar assim, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que vai passar um tempo. Digam, mais uma tempestade. Vocês viram o que Jesus fez? Só que agora eles estão ali remando e não saindo do lugar. O Senhor Jesus então vai se aproximar deles. Ele é a terceira lição para nós. Se coloquem de pé no seu lugar, por favor. Volte em Mateus 14. Diga um passo. Faça isso, querido. Quando o Senhor Jesus Cristo se aproxima do barco onde eles estavam, a ordem era clara, ó, saiam daqui e vão para acolá. O Senhor dos Exércitos, ele vai dizer àqueles homens para fazer essa travessia. E aí eu aprendo com o Evangelho do Senhor, de que todas as tarefas que o Senhor nos confiou, Ele nos sustenta. Diga, Cristo me sustentará em todas as tarefas que Ele me confiou. Mais autoridade aí, diga, Cristo me sustentará com todas as tarefas que Ele me confiou. Mais uma vez, Cristo me sustentará em todas as tarefas que Ele me confiou. Só que os discípulos estão lá dentro do barco, cheios de medo, parados. O Senhor então vai dizer assim, ei, sou eu, não tenho medo. Pedro de dentro do barco. Eu comecei a mensagem dizendo isso, vou encerrar dizendo do início que foi falado. O lugar mais seguro, ainda que em condições mínimas para aquele homem ficar, era ele ficar parado dentro do barco ali, meu irmão. Seria o lugar mais seguro para ele. Só que o Senhor queria que ele desse um passo. Ninguém sai correndo antes de começar a andar, querido. Ninguém sai batendo as pernas no lombo sem antes dar os primeiros passos. Então que a partir de hoje, você venha colocar dentro do teu coração, eu vou dar um passo, Senhor. Eu vou fazer isso. Eu imagino, quando Jesus fala para eles não temerem, Pedro ouve a voz de Jesus e Pedro vai de dentro do barco gritar, e os outros 11 vão ouvir. Se és tu mesmo, Senhor, me faça dar um passo aí, Jesus, ao teu encontro. Mande-me ter contigo, Senhor.
Eu disse isso hoje pela manhã e na ousadia e na confiança do Espírito Santo vou falar para vocês agora à noite. Quando nós andamos com Jesus, sabe o que acontece com a nossa vida? Ela anda. Amém. E não é para trás. Diga, minha vida não vai caminhar para trás. Minha vida não vai caminhar. Eu quero liberar esta palavra profética sobre a igreja. Eu quero liberar esta palavra profética sobre as pessoas que vão assistir na internet esta mensagem. Eu quero liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Quantos recebem, digam glória a Deus. Que a sua vida venha andar, que a sua vida venha andar. E sabe por quê? Porque hoje você vai começar com um passo. Hoje você vai começar com um passo. Às vezes você fala, não, mas a minha vida não vai para frente, eu não consigo. Não, você vai dar um passo. Você vai fazer isso e Jesus, Ele vai te ajudar. Se és tu, Senhor, mande-me ter contigo. Jesus vai gritar andando sobre as águas. O vento balançando tudo, Jesus lá parado, em torno de Jesus, eu creio, aquela paz. Como se Ele estivesse pisando num lugar sólido como eu estou pisando aqui. E Pedro ouve de Jesus assim. Vem, Pedro. O mais difícil para Pedro não foi simplesmente ter a ousadia de querer ir. Mas vocês concordam comigo? Que ele dar o primeiro passo foi o mais complicado? Vou lhe dar um exemplo aqui. Imagine que se eu tivesse, está repreendido, e no nome de Jesus, que eu não vou brigar com essa minha linda jamais. E nem ela comigo. Sou um anjo, irmão. Só me faltou as asas. Tá gravando, viu aqui, ó. É o anjo da igreja, tá vendo? Boa. Mas suponhamos que a gente tivesse discutido, enfim, uma hipótese. Aí ela não fala comigo, eu não falo com ela. O que é o mais difícil? Não é um dos dois? Dá um passo. É ou não é? Dar o primeiro passo é o mais difícil sempre. Então, ao decorrer dessa série, um passo. Nós vamos pedir para o nosso Deus essa ousadia. Nós vamos pedir para Deus esse poder, essa graça que já está sobre a igreja. Para a sua vida ir para frente. Para você olhar para a tua vida e falar, não, a minha vida estava parada, é lógico, porque eu estava dentro do meu barco, o couro comendo do meu lado, e eu não dava um passo em direção nenhuma. E o Senhor está falando comigo, vem, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus falou para eles, vem. E o Senhor fala isso para você hoje. Tem coisas que estão para acontecer. E o Senhor quer que você faça isso, ó. Dê só o primeiro passo. Dê só o primeiro passo. Diga um passo. Pedro vai sair do barco, ó. Eu não sei se os que estavam lá viram Pedro fazendo isso. O Evangelho não registra. O Evangelho não vai registrar se alguém tentou. Não, Pedro, não, Pedro, não. Mas curiosamente, Mateus enxergou isso. Porque isso só está registrado no Evangelho de Mateus. João vai narrar, Marcos vai narrar, e Mateus também vai narrar esse episódio. E Mateus ele vai ver, porque Mateus estava dentro daquele barco lá. Um homem dando um passo. Eu quero ser testemunha de você dar esse passo, irmão. Eu quero que você chegue nos próximos dias dizendo, pastor, eu dei um passo, pastor. Eu dei um passo, porque tem horas que a gente fala, não, Deus vai fazer, Ele vai fazer, mas Ele quer que você dê um passo. Existem várias maneiras de Deus nos abençoar, irmão. Eu posso comer um sonho de padaria, um sonho. Eu fazendo o sonho, ou passando na casa da diaconisa Sueli, no final do culto do domingo à noite, e ela me dando uns... Eu não vou comer o sonho do mesmo jeito. Estão entendendo ou não? Então dá um passo, irmão. Eu não sei qual que é o seu sonho, eu não sei qual que é o seu desejo, eu não sei.
Mas há um Deus nos céus que sabe. Guarde essa mensagem no seu coração. Dê um passo e Jesus vai mudar a sua história.